Já os novos decretos do Estado, da Prefeitura de João Pessoa, com medidas de restrição ao Covid aqui na capital e na Paraíba. A gente conversa com o secretário adjunto de Saúde de João Pessoa, Luiz Ferreira, que vai estar aqui conosco. Eu tenho notícias também, novidades da política para as eleições de 2022 e o retorno e a volta de Napoleão de Castro, lá de Brasília, trazendo as novidades da capital federal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, chegamos em fevereiro, dia 1 de fevereiro de 2022. Que bom encontrá-lo, reencontrá-lo, acompanhando aí a programação da sua TV Arapuã, aqui na sequência do Cidade em Ação com Rede Verdade. No programa de hoje eu vou estar aqui com o secretário de Saúde de João Pessoa, adjunto de Saúde de João Pessoa, doutor Luiz Ferreira, vai contar pra gente, detalhar, mergulhar um pouco do decreto da Prefeitura de João Pessoa, que está para sair e deve aí guardar uma semelhança com o decreto do governo do estado que saiu já adotando ali algumas medidas restritivas de circulação contra a Covid aqui na Paraíba. Napoleão de Castro também vai vir de Brasília para poder falar sobre as novidades aí da capital federal e a gente traz notícias da política. Teve filiação hoje no MDB do senador veneziano Vital do Rego, que mexe ali com o cenário político para 2022. Secretário Luiz Ferreira, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Você que participou comigo ontem no Frente a Frente remotamente, está aqui de forma presencial. Boa tarde, Luiz. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Tá. Bom, vamos começar aqui o decreto do Estado, né? O governo do Estado já publicou no Diário Oficial o decreto ali com medidas restritivas em relação à circulação e aglomeração aqui na Paraíba contra a Covid, né? Impôs ali algumas restrições de capacidade, inclusive, em vários locais públicos e privados do Estado da Paraíba. Também determinou ali uma capacidade para 5 mil pessoas para eventos, para shows, eventos sociais e corporativos, inclusive obrigando, né, a apresentação não só do passaporte de vacina, mas também dos testes, tá? Secretário, em relação ao decreto do Estado da Paraíba, a gente está na expectativa do decreto da Prefeitura de João Pessoa. O que é que vem igual, o que é que vem diferente? O nosso planejamento, Luiz, ele foi muito homogêneo, né? O prefeito, a equipe técnica da Secretaria Municipal, juntamente com a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, ela vem se interligando, vem conversando há bastante tempo para que a gente tome ações de uma forma organizada. Não adianta eu criar um planejamento, o Estado criar outro e a gente seguir para caminhos divergentes. O interessante aí é convergir. Então, o decreto municipal vai ser muito semelhante ao estadual. Talvez com alguns adendos em relação a distanciamento de alunos, né, de carteira de alunos, alguns detalhes em relação à exigência da vacinação para crianças nas escolas. Isso, obviamente, que vai ser uma medida implantada de forma paulatina, educativa, continuada, construída junto com os pais e responsáveis, mas é uma vontade, sim, da Secretaria Municipal de Saúde que nós tenhamos essa obrigatoriedade. E a gente ainda realmente espera se manter consoante com o Estado. A gente vai seguir sempre junto aí. A grande diferença, então, do decreto do município em relação ao Estado, para além de alguns aprofundamentos, a grande diferença é que o decreto do Estado não tocou na história de cobrança de passaporte de vacina para crianças de 5 a 11 anos matriculadas nas escolas. No caso da Prefeitura de João Pessoa, o decreto de João Pessoa deve vir com essa cobrança, é isso? A nossa ideia, quanto Secretaria Municipal de Saúde, quanto corpo técnico, ontem em conversa com o prefeito Cícero, é que é importante que nós implementemos isso sim. Que a gente, como uma ação comunitária que a vacina é, que a gente responsabilize os pais, obviamente, dentro de um cronograma organizado e informativo, e que essa consolidação da vacina infantil ela seja realmente compartilhada com os pais. Então, existe uma tendência, sim, que a Prefeitura exija
obviamente que, como eu já falei algumas vezes, de forma paulatina, o passaporte vacinal para as crianças também. Já para esse decreto, mas naturalmente respeitando o fato da faixa e da agenda da dinâmica de vacinação dessas crianças e também algumas que apresentarem aí a justificativa médica, inclusive, de não vacinação. Isso. A nossa ideia inicial, Luiz, é que isso seja implementado paulatinamente. 90 dias talvez seja um tempo razoável para que a gente coloque isso em prática. Nesses 90 dias, nós vamos nos reunir com representantes de pais, com representantes escolares, para que a gente crie uma pauta junto, para que a gente não imponha as coisas, porque é muito difícil você colocar na cabeça de um pai que ele tem a obrigação de vacinar seu filho. Isso não pode ser imposto dessa forma, né? Isso tem que ser educativo. E, obviamente, sempre existirá a possibilidade daqueles pais que não querem vacinar de forma alguma, da aula remota, né? Isso é uma coisa que vai ficar sempre disponível. Mas o ideal, e eu acredito que vai ser a grande vertente da população, é que nós vacinemos sim nossas crianças. Tá. Secretário, eu vou pedir à produção aqui, não sei se a produção tem condições de colocar aqui para o nosso telespectador também, um quadro aí mostrando alguns itens do decreto do Estado, né, em relação a essas medidas, para que a gente possa... Tá aí o decreto do Estado que vai até o dia 14 de fevereiro, né, de hoje até o dia 14, depois aí tem uma reavaliação para poder se estende ou não. Então, veja só alguns dos itens. Restringe a realização de eventos de massa até 50% da capacidade total. Ocupação máxima de shows deverá ser de 50% com limitação de até 5.000 pessoas como público. Liberação de até 60% da capacidade de público em bares e restaurantes, ou seja, nesse caso aí é uma redução, né? Tinha uma margem maior de público, está reduzindo para 60% também no estado da Paraíba para bares e restaurantes. Bom, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta geral para a gente descer aí alguns itens. Primeiro, para quem está em casa dizendo assim, olha, prometeram a gente que iam começar a vacinar e que a gente não ia passar mais por isso. O que está acontecendo? Por que você diz a pessoa que pensa assim, que está com esse questionamento, essa indagação? A gente ia se vacinar e não ia ter mais problema por isso. Agora lá vem decreto de novo, lá vem restrição de novo. Explica para a gente, secretário. Isso é uma pergunta muito pertinente. Os quadros virais, Luiz, de uma forma geral, e a Covid-19 se enquadra muito veementemente nisso, eles são mutáveis. Então, os vírus, eles evoluem. Assim como todos os seres, os vírus evoluem. A tendência natural de um vírus é que ele fique cada vez mais transmissível, ou seja, que aumente o seu poder de infectividade, porque ele consegue, assim, atingir mais pessoas, e menos virulento. O que isso quer dizer? Ele infecta mais, mas ele agride menos, a doença é menos grave. Isso é uma característica natural, porque não é interessante para o vírus matar seu hospedeiro, concorda comigo? Então, essa é uma evolução natural. Hoje nós enfrentamos com a Ômicron essa evolução natural do vírus. Um vírus muito mais infectante, ou seja, a Ômicron se espalhou pelo mundo numa velocidade absurda, uma velocidade 10 vezes maior do que as cepas anteriores, né? E é um vírus muito mais infectante, mas menos virulento. As doenças são menos graves. A culpa é dos não vacinados? Então, os não vacinados, seria irresponsável da minha parte dizer que a culpa é exclusivamente dos não vacinados. Os não vacinados possuem uma participação importante nisso? Possuem, certo? Porque eles deixam de ser aquele bloqueio imunológico que os vacinados são. Então, um vírus que pega um paciente vacinado, ele pode até causar doença, mas vai ser uma doença mais leve, a viremia, a quantidade de vírus que vai ter naquele paciente vai ser menor por conta da vacina, então aquele paciente é menos infectante, ele infecta menos pessoas. O não vacinado, ele não passa por isso. Então, ele pode ter doenças mais graves e ele tem uma viremia, uma quantidade de vírus no seu organismo maior. Então, é um paciente mais infectante, ou seja, ele transmite com mais facilidade do que o paciente vacinado. Então, existe sim uma parcela de culpa dos não vacinados. Outra característica é a própria mutação do vírus, né? Como eu falei para vocês, o vírus ele vai se adaptando para ficar mais infectante. Aí eu falo com muita certeza para você, Luiz. Além dessa característica própria do vírus, da Ômicron, dessa cepa específica, de ter uma virulência aparentemente menor,
A vacina entrou como um grande aliado para que nós não estejamos agora em colapso. Porque se nós tivéssemos a mesma proporção de internação das cepas anteriores, nós não teríamos leito para colocar essas pessoas. Nós teríamos desassistência, nós teríamos gente na calçada, por falta de leito. Por quê? Porque não daria tempo para a gente recrutar tanto leito assim. A nossa sorte, e aí entra fé para quem tem fé em Deus e fé na ciência para quem tem fé na ciência, ou fé nos dois para quem tem fé nos dois, a participação da vacina nisso. Então, a vacina conseguiu fazer com que nós tivéssemos um número importante de pessoas infectadas com quadros leves que são tratados em casa. Tá. Vamos falar agora de gestão pública específica da Prefeitura de João Pessoa na área de saúde. Hoje, qual é o cenário de ocupação de leitos em João Pessoa? Desses, quais são os vacinados e não vacinados, só para a gente ter uma noção, mas, sobretudo, nós estamos preparados para acompanhar esse caso esses decretos não surtam os efeitos desejados lá no início? Nós ontem estivemos reunidos com o prefeito e ontem nós montamos uma força-tarefa para transformar o Pronto Vida num hospital exclusivamente Covid novamente. Voltar àquilo que ficou até que mês? Ficou até há uns 120 dias atrás. Né, onde nós fizemos a mudança. Então, retomar o Pronto Vida para só Covid. Retomar o Pronto Vida para só Covid. Só que o Pronto Vida estava sendo usado para a rede hospitalar. Então, existiam pacientes lá. Então, ontem nós começamos uma operação muito grande de transferência de 30 pacientes de enfermaria para o Hospital Padre Zé e de 20 pacientes de UTI para outras unidades hospitalares da rede. E vamos disponibilizar até sexta-feira mais 20 leitos de UTI, vamos dobrar a nossa capacidade, e mais 30 leitos de enfermaria. Vamos triplicar a nossa capacidade de enfermaria. Será suficiente? Espero que sim, sinceramente espero que sim. Porque aí tem que entrar um segundo aspecto, Luiz, que é a educação que nós, como gestores, precisamos ofertar para a população. A educação de informação, é informar a população que começou um sintoma gripal, uma síndrome gripal, muitas vezes não precisa ir à unidade de saúde, se é um sintoma muito leve, se é muito básico, se é muito tranquilo aquele sintoma. É obviamente que o perfil psicológico da população hoje é diferente do perfil psicológico há 2 anos atrás. A gente até conversou sobre isso já. As pessoas hoje gripam e ficam nervosas, mas nós estamos colocando diversos meios de ofertar assistência às pessoas sem precisar aglomerar. Se você for hoje nas UPAs, nós tivemos uma redução importante das pessoas que procuram as UPAs simplesmente pela telemedicina. As pessoas podem ligar, eu estou com o nariz escorrendo, uma dor de cabeça leve, eu preciso ir ao hospital, eu preciso ir ao médico. E o nosso médico da Secretaria Municipal orienta, inclusive oferta o atestado via WhatsApp. A gente reproduzir esse número aí para quem está nos acompanhando é importante também, importante. Telemedicina. E isso é uma questão de logística. Então eu espero que o aumento do número de leitos, com a melhora da logística de suporte, de atendimento a essas pessoas com sintomas leves, seja suficiente para a gente passar por essa onda. Hoje nós estamos em que ocupação? Hoje nós estamos em leitos municipais, com 85% de ocupação de UTI, dos 20 leitos que eu te falei, nós vamos dobrar isso. Mas então só Covid? Covid. Só Covid. Só já COVID. É um número já é um considerável. Número considerável, por isso aí a tentativa de recrutar o dobro do que nós temos hoje. E eu estou falando só da rede municipal, a rede estadual está aumentando também os seus leitos, no Hospital Metropolitano, no Hospital Clementino Frade. E em enfermaria nós temos uma ocupação menor, graças a Deus, mas já prevendo que essa talvez será o maior gargalo da assistência hospitalar, nós estamos triplicando por conta disso. Estamos hoje na enfermaria com aproximadamente 60% dos nossos leitos ocupados. E esse é o número de mais vacinados ou não vacinados? Nós temos, na sua grande maioria, pacientes em UTI, pacientes com esquema vacinal incompleto. Isso é uma questão que foi tratada ontem por Dr. Walter, muito sabiamente, e eu queria reforçar hoje para a população. Não adianta tomar uma dose de vacina e achar que está protegido. Não adianta tomar 2 doses de vacina e achar que está 100% protegido. O esquema vacinal exige uma dose de reforço. O esquema vacinal, ele é, em sua plenitude, estudado. Então, quando eu digo a uma pessoa que aquela vacina tem uma efetividade de 70%, 80%, 90%, eu falo no esquema vacinal completo.
Então hoje, Luiz, para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 50 mil pessoas em João Pessoa, capital, que só tomaram a primeira dose. Não foram tomar a segunda dose, já estariam em tempo de tomar o reforço e não foram tomar nem a segunda dose. Nós estamos com uma política de busca ativa dessas pessoas, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de convencimento. E aqui eu quero usar o seu espaço para convencer a população. Você, ao vacinar-se, você está protegendo a si, a sua família, a população. E o esquema vacinal ele precisa ser completo. Então, nós precisamos tomar a dose de reforço para ter a certeza que vamos ter algum benefício e efetividade da vacina. Agora, secretário, você já acha que está no momento de se exigir no passaporte da vacina terceira dose? Ou seja, o passaporte da vacina que hoje, para quem tomou 2 doses, já consegue circular em todos os locais e apresentá-lo e terá acesso. Você já acha que está na hora de colocar a obrigatoriedade da terceira dose? Esse aspecto a gente precisa fazer de uma forma muito cuidadosa. A terceira dose ela é fundamental, mas existem muitas pessoas que começaram o seu esquema vacinal num tempo diferente, né? Então começaram com um atraso o seu esquema vacinal. Então a gente ainda não pode afirmar com 100% de certeza que todo mundo que tomou a primeira dose já chegou no tempo, no seu esquema normal, para tomar a terceira. Isso será possível, acho que a partir de uns 60 dias para frente, e será, sem dúvida, uma orientação da equipe técnica ao prefeito Cícero Lucena, que nós, a partir desse tempo, onde todos aqueles que tomaram a primeira dose já passaram do seu tempo para tomar a terceira, a gente começar a exigir a terceira dose. Tá, deixa eu lhe perguntar sobre um tema que está aí no decreto estadual, está gerando aí uma certa discussão. Primeiro, lhe pergunto, está faltando testes na Prefeitura de João Pessoa, na Secretaria de Saúde, para testar a população. A população tem procurado ou não? Como é que está o cenário de testagem em João Pessoa? Não está faltando teste. João Pessoa é uma capital privilegiada em relação a isso. Nós temos aproximadamente 30 mil testes e estamos com programação para receber mais. Então, nós estamos bem programados para que não falte. Testando quantas pessoas por dia? Testando, em média, 1.500 pessoas por dia. 1.500 pessoas por dia. 1.500 pessoas por dia. Qual foi a grande questão, Luiz? Foi a passagem, realmente, do teste livre, sem marcação, para o teste com marcação. Isso é que está gerando uma certa... Isso é o que gera um certo delay. Mas aí eu vou te explicar os motivos. Primeiro deles, a gente precisa de uma programação bem estabelecida para que o teste tenha realmente acurácia, ou seja, se ele disser que é positivo, realmente seja positivo. Se ele disser que é negativo, realmente seja negativo. E isso é feito numa janela entre o 3º e o 7º dia. Então, tinha muita gente procurando o teste no seu primeiro dia de sintoma. Tinha muita gente procurando o teste de forma assintomática. Tinha muita gente fazendo testes dias seriados. Eu tive um usuário que fez 4 dias seguidos na mesma unidade. Então, não existia planejamento, nós estávamos superlotando filas de carros, filas de pessoas. Então, era uma coisa irracional. Essa é uma questão interessante. Antes de você completar essa resposta, essa é uma questão interessante, porque tem muita gente que está querendo fazer teste, porque como se estivesse medindo o diabetes. Eu quero saber como é que está a minha hoje, meu índice. E algumas pessoas, ou boa parte delas, para poder servir aí naturalmente de atestado, de trabalho. Qual é a recomendação que vocês estão fazendo? Para quem não tem sintoma algum, precisa correr para fazer teste? Ou é para quem está ali com alguns sintomas e precisa realmente confirmar isso? De forma alguma, Luiz. O Conselho, a Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, nenhuma dessas sociedades recomenda teste em assintomático. Nenhuma. Olha aí, eu dá vontade de repetir, secretário. Como a sociedade não se recomenda testes em assintomático. Até para aquelas pessoas que passaram, testaram positivo para a Covid, cumpriram ali os dias, estão mais sem sintomas, não precisa fazer depois. Não, de forma alguma. Não precisa fazer teste para voltar às atividades, é cumprir a janela que é determinada pelo Ministério da Saúde e, se você estiver assintomático, voltar às suas atividades normais. Então, a questão de passar para marcação os testes é para tentar realmente racionalizar. Porque eu ia chegar daqui a 3 semanas, os testes iriam acabar, testando 5 mil pessoas por dia, dessas 5 mil, 3 mil assintomáticas. Relevância epidemiológica muito pequena, porque o assintomático, apesar de ser um transmissor, mas ele tem ainda uma relevância epidemiológica muito pequena, então não existe afirmação, não existe alicerce científico para a gente testar assintomático. Então, essa passagem dos testes sob livre demanda para um teste organizado, marcado,
para os pacientes sintomáticos. O paciente, quando vai marcar o seu teste, ele coloca lá os sintomas, quando começou, para que a gente marque esse exame no período onde seja mais prudente para que ele tenha a certeza de estar ou não com o Covid-19. E, na verdade, se deixar para quem está realmente precisando de teste, em função da escassez, o ideal era que se pudesse testar a todos, como alguns países europeus e norte-americanos conseguem fazer, né, com testagem em massa mesmo, porque tem a quantidade do insumo e do produto para testar. Seria o ideal e o correto. Em não tendo uma quantidade suficiente para um teste em massa, é melhor deixar para os que precisam, realmente racionalizar. Para aqueles que têm realmente relevância epidemiológica, para aqueles que realmente têm uma transmissibilidade importante e para que a gente programe. As coisas precisam de planejamento e com os testes não serão diferentes. A gente estava com uma política, Luiz, e aí eu me incluo nessa política de eu tenho muito, então vamos fazer de uma forma... Em massa. Em massa. Que é até lógico e correto. Justificava-se naquele primeiro momento, eu já falei isso para você ontem, mas justificava-se naquele primeiro momento porque nós vimos de uma calmaria da Covid-19, nós tínhamos relatos de aumento das infecções em outros países, nós tínhamos um aumento importante aqui no nosso estado, na nossa cidade, de síndromes gripais. Então eu precisava entender, nós da Secretaria, nós da Prefeitura, precisávamos entender qual era a responsabilidade da Covid-19 em relação a esse aumento de síndromes gripais. E o teste em massa foi fundamental para que a gente entendesse e nós acompanhamos paulatinamente, passo a passo, o aumento dessa curva. Foi uma coisa impressionante. Nós começamos testando todo mundo e nós tínhamos 5 a 10% de positividade. Subsequentemente, a cada 48 horas, nós passamos para 20, para 40, para 50, para 60, e nós já estamos há vários dias sem conseguir baixar da marca de 50%. Então, hoje, se eu tenho síndrome gripal, eu tenho 50% de chance de estar com Covid-19. Então, foi importante no primeiro momento testar em massa, mas agora é importante racionalizar. Agora, secretário, aí é que está o X da questão. Quando você fala, é importante racionalizar. Porque o decreto do Estado está trazendo a obrigatoriedade de se apresentar o tal testezinho quando se for para eventos. Não só shows, né? Tem uns shows para apresentar o teste, mas também para eventos sociais, corporativos, eventos sociais, formatura, casamento, 15 anos, enfim. E também eventos esportivos. Aí vai faltar teste, né? Ou não. Como é que se compatibiliza aí essa exigência, que me parece, eu até queria que você discorresse um pouco sobre a exigência, me parece até lógica, ou seja, se você bota 5 mil pessoas testadas negativamente, é muito melhor, você tem uma segurança melhor. Mas vai faltar teste, não? A obrigatoriedade desse teste não necessariamente se conjuga com a obrigatoriedade da Prefeitura ceder esse teste. A orientação da Prefeitura é: vamos testar os sintomáticos. Eu estou assintomático e eu quero ir a um evento, a responsabilidade de fazer o teste é do usuário. Então, aí as farmácias, os locais outros, mas a nossa recomendação é: nós não vamos, obviamente, tirar da racionalidade o que estamos fazendo hoje, tirar o protocolo que estamos fazendo hoje, em detrimento de nenhum evento privado ou qualquer coisa do tipo. Não vai ser justificativa eu dizer, vou para um show e preciso testar. Não vai entrar na nossa marcação. Olha aí, grande trecho dessa entrevista aí. Atenção, você que está acompanhando aqui, Rede Verdade, pela TV Arapuã, o secretário adjunto de saúde de João Pessoa, Luiz Ferreira, analisando essa obrigatoriedade que consta no decreto do Estado e deve ser reproduzida no decreto de João Pessoa, de se apresentar, além do passaporte de vacina, para você que vai para algum evento, seja social, seja corporativo, seja algum show, você vai precisar agora, além do passaporte, mostrar um testezinho da Covid, negativo da Covid. O secretário está dizendo isso não será justificativa para se encher fila da Prefeitura para poder dizer, eu vou para um show, me dê aí um teste. Definitivamente não. Tem que, quem quiser que vá pagar o seu na rede privada. Exatamente, a responsabilidade será da pessoa que quer ir para o evento, que se dispõe a ir ao evento. Porque a lógica de racionalizar é para os sintomáticos. Exatamente. A lógica, Luiz, é a seguinte, eu vou ser bem sincero com você. E isso a população precisa entender. A gente precisa da ajuda da população para que a gente consiga passar cada vez menos por esses apertos que estamos passando anualmente. Há 3 anos, estamos entrando no 3º ano.
Se eu estou com algum sintoma, se eu estou com síndrome gripal, é prudente que mesmo com o meu teste negativo eu não vá para eventos públicos, eu não vá para grandes aglomerações, porque esse teste não tem 100% de acurácia. Não é que ele deu porque ele deu negativo que necessariamente eu estarei negativo. Então, eu tenho sintoma e tenho um teste negativo, pelo decreto eu posso até adentrar, mas aí eu peço e coloco na consciência do usuário, de você que está nos assistindo. O seu teste pode ser negativo, mas você pode estar com Covid-19 se você tem sintomas gripais. Então, não vá para aglomerações. No caso de assintomáticos, com um teste negativo, a chance de aquilo ali ser verdadeiro é muito maior. Então, eu tenho realmente uma chance muito maior daquele teste ser verdadeiro. Mas, como eu falei para vocês, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Secretaria Municipal continua com sua política de estruturação para que a gente consiga ofertar para a população, para aqueles que precisam, a rede hospitalar, a rede de pronto atendimento, a rede de unidade básica de saúde e os testes para quem precisa. Para o usuário que quer fazer uso, quer usar o teste para entrar num show, para entrar num evento, aí não vai entrar nesse grupo que precisa. Tá bem claro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que a gente fez hoje, inclusive no rádio aqui, analisando o decreto do Estado, fizemos algumas críticas em relação a alguns pontos, a população também tem alguns questionamentos em relação a isso. Se o problema estava, pelo menos do ponto de vista mais aparente e mais assustador, nos eventos que foram realizados, aglomerando, pessoas sem máscara e tal, por que é que foram mexer com restaurantes que ao longo do tempo estiveram abertos e não geraram esse aumento que a gente está vendo hoje? É a primeira pergunta. Por que foram mexer em restaurante se não gerou? E segundo, se o problema era evento, deixar evento com 5.000 pessoas não já é algo, enfim, volumoso, não? E uma plataforma, um terreno fértil para a contaminação? Aí a gente entra num terreno arenoso, tênue, que é o impacto econômico e o impacto em saúde, que nós estamos acompanhando. Que acompanhou essa pandemia toda. Esse tempo todo, né? Nós tínhamos um fôlego, Luiz, muito maior econômico no primeiro ano. Acho que você há de concordar comigo, porque nunca aconteceu isso na sociedade moderna. O segundo ano, nosso fôlego já foi menor. O terceiro ano, a gente está com água batendo no nariz. E eu falo isso em relação à arrecadação pública, em folha de pessoal, em todas as responsabilidades que nós precisamos ter para com o usuário, né? Então, a gente está tentando fazer de forma paulatina essas orientações e aí, mais uma vez, eu peço a ajuda da população, porque quanto mais conscientização a população tiver, e aí é responsabilidade nossa como gestores, passar para a população, menores terão que ser as restrições. Em relação à sua pergunta em bares e restaurantes, nós vivemos, e isso é uma característica importante desse vírus, uma mutação, uma mudança muito dinâmica do mesmo. O comportamento do vírus ele é muito dinâmico, né? Então nós vimos numa calmaria muito grande e surgiu a Ômicron. Então a Ômicron surgiu junto com o aumento dos eventos, as férias. Então os restaurantes não estou dizendo que os restaurantes não tiveram parcela nessa contribuição, mas toda e qualquer aglomeração, toda e qualquer situação que aglomere pessoas, tem mais chance de ter uma pessoa ali contaminada e contaminar os demais. Então, a gente está fazendo isso de uma forma paulatina, porque nós não podemos ter a irresponsabilidade com a economia das pessoas. Tem gente que precisa realmente trabalhar para viver, trabalhar para manter-se, e a gente quer fazer isso da forma menos traumática possível. Então, quanto mais trabalho do Estado, mais vacinação, do Estado que eu falo, o Estado como órgão público, Estado, municípios, vacinação, orientação, fiscalização, maior será os nossos resultados em diminuir os números de infectados. Quanto mais conscientização da população, educação da população, comprometimento da população, menores serão os casos de infectados. A união disso tudo, Luiz, é o que vai nos tirar dessa problemática toda que nós vivemos hoje. Tá. Se depois do dia 14 de fevereiro, esses decretos aí, vocês perceberem que as aglomerações continuaram e tudo, há possibilidade de arroxo nos decretos da segunda quinzena de fevereiro, e aí eu já lhe deixo a pergunta.
escolas e universidades, que estão todas aí com as suas aulas montadas para iniciar presencialmente, elas devem entrar nesse pacote, estão nesse estudo aí desse pacote ou não? Você responde daqui a pouquinho, a gente vem rapidinho para o intervalo comercial. Se você quer ouvir essa e outras respostas do secretário Luiz Ferreira, fica ligado aí, um minutinho a gente está de volta.